ensina sobre a Bíblia? É o tema da nossa reflexão, à luz de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o Senhor nos abençoe. O Dia da Bíblia surgiu em 1549, no contexto da reforma na Inglaterra, quando na ocasião o rei Eduardo VI pediu ao reverendo Thomas Cranmer, que era o arcebispo da Cantuária, que escolhesse uma data para que a igreja na Inglaterra agradecesse a Deus pela dádiva das Escrituras. Portanto, desde o século XVI, essa longa tradição é muito forte nas igrejas evangélicas. Chegou ao Brasil através de um médico missionário congregacional chamado Robert Calley, amigo pessoal de Dom Pedro II. E nós, hoje, nesse dia, não apenas esta igreja, mas muitas igrejas no Brasil celebram, aqui e no mundo inteiro, o Dia da Bíblia, no segundo domingo do Advento, segundo domingo de dezembro. Na ocasião em que foi instalado essa celebração, esse culto de ação de graças, a liturgia é muito interessante, eu tive acesso àquele documento, e entre outras coisas, como uma típica igreja anglicana, com uma liturgia precisa, organizada, houve a leitura do Salmo 19 e a leitura de 2 Timóteo 3, 16 e 17, o texto que nós acabamos de ler, entre outros textos. E o Cranmer, que pregou naquele dia, ele fez uma citação de um dos grandes teólogos da igreja, Agostinho, bispo de Hipona, e a citação é a seguinte: Tal é a profundidade das escrituras cristãs, que mesmo que eu me devotasse a estudá-las, sem nada mais fazer, desde a mais tenra infância à decrepitude, com mais sublime desejo e mais dedicado zelo, e talento maior do que eu tenho, eu ainda estaria diariamente progredindo em descobrir os seus tesouros. Agostinho tinha uma visão ampla da Bíblia. Ele tinha a Bíblia em alta conta. Não é um livro comum, é incomparável. A pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, de forma muito sincera, é a seguinte: qual é a nossa visão da Bíblia? Você reconhece a Escritura do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus, como padrão, regra, tribunal supremo da consciência no que tange a crenças e práticas? A partir do texto que nós lemos, eu pretendo apresentar aos irmãos o que a Bíblia ensina acerca de si mesma. Marcas distintivas, verdades preciosas que se aplicam à nossa vida, que têm grandes implicações para a nossa vida, e como elas se conectam ao Evangelho, porque o coração da Bíblia é Cristo. O centro da Bíblia é Jesus Cristo. Os antigos olhavam para frente, para uma promessa que iria se cumprir. Nós olhamos para trás e agradecemos a Deus porque a promessa se cumpriu. De uma ponta a outra é tudo sobre Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, seu amigo, verdadeiro e amado filho na fé, foi a sua despedida, a última carta do maior teólogo da igreja e o maior escritor do Novo Testamento. Um terço do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E nessa preciosa carta, tantas verdades valorosas ele apresentou e um texto magno aqui sobre a Bíblia, o que a Bíblia ensina sobre a Bíblia. Eu queria sua atenção para pontuar algumas dessas verdades. A primeira delas é que as Escrituras são sagradas.
No verso 15, ele diz: desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo era filho de uma mãe judia, crente em Jesus Cristo. Seu pai era grego e muito provavelmente um pagão, já falecido quando Paulo encontrou Timóteo na região sul da Licaônia. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd foram muito importantes na catequese, na formação, no discipulado de Timóteo, que no futuro seria companheiro de missão do grande apóstolo Paulo. Elas, mãe e avó, ensinaram fielmente as escrituras do Antigo Testamento desde a infância, por assim dizer, preparando o caminho para que Timóteo pudesse aprender, receber, acolher o Evangelho. O apóstolo Paulo tinha uma visão elevada das Escrituras. Para ele, a Bíblia ensina verdades indispensáveis sobre a lei e o Evangelho aos seus ouvintes. Eu li um comentarista que disse algo bem interessante. Paulo considerava as Escrituras como as próprias palavras de Deus, que foram escritas para a instrução ética dos cristãos e como um testemunho do Evangelho ao mundo. Não é por acaso que ele usou essa expressão, sagradas letras. A tradução é literal, escritos sagrados. É uma designação comum no Antigo Testamento para os judeus de língua grega. Os estudiosos do Novo Testamento afirmam que Timóteo aprendeu o alfabeto hebraico por meio das escrituras do Antigo Testamento. Ele foi alfabetizado por meio das sagradas letras. E o termo sagrado é o que significa dedicado para o uso santificado. A santidade de todo o conteúdo do texto bíblico depende, em última análise, da graça do Senhor, que é santidade por natureza. Então a Bíblia foi preparada por Deus através de um longo e complexo processo, com um propósito muito especial. E repito, não existe um livro como a Bíblia. Não foi dado para informar apenas, mas para transformar o ser humano com base no seu conteúdo, que é essencialmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Um biblicista renomado chamado F.F. Bruce, ele diz: o ponto que Paulo parece reforçar é que Timóteo, confiante na natureza inspirada da Escritura, pode também confiar que ela é útil. Essa utilidade está, em primeiro lugar, no fato de que ela tem origem no próprio Deus. É a base e teste da verdadeira crença cristã. Todo cristão crê que a origem das Escrituras é o próprio Deus. Daí, sagradas Escrituras. Eu digo aos irmãos que a visão que nós temos da Bíblia revela muito sobre nós. Ontem, no nosso trabalho aqui de mentoria com um grupo de irmãos, nós estávamos falando sobre a pós-modernidade. Esse período tão complexo, que tem sido objeto de estudo em muitas partes do mundo. Nós vivemos num mundo que não é o mundo dos nossos avós, em alguma medida não é nem mesmo o mundo dos nossos pais. E uma característica dessa época é a suspeição. Suspeição em relação à autoridade, às instituições, às tradições, a uma hermenêutica de dúvida, uma contestação, um espírito revolucionário. E muitas pessoas olham para a Bíblia como se fosse um livro eivado de erros e que todo homem inteligente deve colocar os dois pés para trás com alguma suspeição, porque pode não ser o que parece ser. E o que é interessante notar, para não dizer triste notar, é que há muitas pessoas que professam a fé, que congregam nas igrejas do Brasil afora, mas que têm alguma reserva em relação à Bíblia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, quando Paulo diz sagradas letras, ele está falando sobre a origem. Há autores humanos, homens que têm suas limitações e fraquezas, mas, conforme disse Pedro, homens santos falaram movidos pelo Espírito do Senhor. É Deus, em última instância, o autor. Quando os nossos missionários chegaram aqui no século XIX, uma das primeiras coisas que eles buscaram fazer foi dar consistência à nova igreja que estava surgindo, a Igreja Batista no Brasil. E Zacarias Taylor, entre outros, traduziu a Confissão de Fé de New Hampshire, um documento robusto no que tange as suas convicções teológicas. E no artigo que diz respeito à Bíblia, nossos pais na fé disseram o seguinte: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados
e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Ela tem Deus como seu autor, a salvação como sua finalidade e a verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. Ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará e, portanto, é e continuará sendo, até o fim do mundo, o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta e todos os credos e opiniões humanas devem ser julgados. É assim que nós temos visto as Escrituras, essa é a nossa perspectiva, a nossa visão. Eu diria que nós devemos agir no mesmo espírito dos cristãos tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo pregou em Tessalônica, eles acolheram a palavra de Deus na perspectiva correta. E qual é a maneira adequada de ler as Escrituras, de ouvir a pregação da palavra? Na primeira carta, capítulo 2, verso 13, Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como é em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então eles ouviram a pregação dos apóstolos, os tessalonicenses, e receberam. Quem estava a pregar eram homens, mas eles acolheram aquela palavra como sendo palavra de Deus. Eles eram, os apóstolos, veículos de revelação. Eles estavam pregando o conteúdo que estava sendo registrado e está hoje acessível a nós. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, a primeira verdade é esta: as Escrituras são sagradas, a sua origem é divina. Uma segunda verdade que eu destaco: as Escrituras nos conduzem à salvação. É dito ainda que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Antes de tudo, é preciso dizer que ninguém é salvo por crer na Bíblia. Não faz muito tempo, eu lembro os irmãos disso, mencionei aqui um erudito português, muito capaz, que recebeu um prêmio altamente relevante na Europa por seus serviços prestados no seu trabalho em relação ao Novo Testamento grego. Uma obra monumental. Em uma entrevista, perguntaram a ele se ele era cristão. Ele disse: não sou cristão, meu trabalho é simplesmente literário. Ou seja, ele gastou um longo tempo empregando recursos, energia, talentos, e ofereceu uma obra do ponto de vista acadêmico fantástico, mas ele deixou escorrer por entre os dedos o conteúdo. Ninguém é salvo por crer na Bíblia, ou ter apreço por ela, ou ter uma espécie de afeição, interesse literário, acadêmico na Bíblia. Alguns acusam os crentes de serem bibliólatras, né? De olharem para a Bíblia como se fosse um ídolo. Nós adoramos a Deus somente, o Deus Trino que se revelou a nós por meio da sua palavra. Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância, mas foi salvo quando ouviu a pregação do Evangelho. Então manter uma Bíblia aberta no escritório, uma Bíblia aberta em casa, só vai pegar poeira. Não tem valor, embora seja um símbolo. Esse texto sugere uma pergunta importante: qual é a relação entre a Bíblia e a salvação? Eu estou dizendo aos irmãos, nessa segundo ponto da nossa reflexão, que as Escrituras nos conduzem à salvação. E a pergunta passa a ser: qual é a relação entre a Bíblia e a salvação? Em primeiro lugar, a Bíblia revela a necessidade da salvação. De forma honesta, clara e direta, a Bíblia apresenta o verdadeiro diagnóstico do ser humano. O homem está morto em seus delitos e pecados e é incapaz de sair dessa condição. Ele é um escravo, embora não admita. Muitos não admitam. O homem foi criado para viver em comunhão. Na linguagem dos teólogos, filósofos, um sócio ser, feito para a comunhão. Assim como Deus é trino e relacional, nós somos criados também para o relacionamento. Nossos primeiros pais tinham um relacionamento perfeito com Deus, consigo, com o próximo e com a criação. Tudo isso foi maculado com a entrada do pecado no mundo, de modo que as Escrituras, a Bíblia, fazem um precioso, preciso e verdadeiro diagnóstico do ser humano. O problema nunca está fora, o problema está dentro.
Está nas páginas dos jornais a queda do regime que por 52 anos governou a Síria. Surge um novo regime. Conflitos no Oriente Médio, conflitos na Ásia, conflitos na Europa. O problema do homem não é educação. O alto comando nazista, com exceção de Adolf Hitler, todos eles tinham uma boa formação acadêmica, falava 3, 4, 5 idiomas. O problema do homem não é falta de educação, embora a educação tenha o seu valor. O problema do homem é o coração, trevoso, empedernido, refratário, rebelde contra Deus. A Bíblia faz um diagnóstico. Pascal dizia que não há doutrina mais empiricamente comprovada do que a doutrina da queda. E em todos os lugares, em qualquer época, nós temos provas incontestáveis de que o mundo está de ponta cabeça por causa do pecado. A queda, o homem está em rebeldia contra o seu Criador. Esse é o ensino da Bíblia, esse é o diagnóstico que a Bíblia faz. Ao mesmo tempo, a Bíblia apresenta a história da redenção. Porque vejam, as religiões todas, em linhas gerais, são uma tentativa de resolver o problema por seus próprios caminhos, seus próprios méritos. O homem tentando sair da lama, tentando sair do fosso. A fé cristã é o inverso. A fé cristã, e nós estamos celebrando o Natal, tendo em vista que o homem não podia voltar-se para Deus, Deus vem ao nosso encontro. Que é o Natal. O Deus eterno entrando na história, tornando-se um de nós. Ele se fez um de nós. Veio numa missão redentiva. A história da redenção é fundamentalmente essa. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob domínio das forças opressivas. Sua própria natureza caída, o sistema como um todo, o adversário de nossas almas, o mal. E de fato Cristo venceu tudo isso naquela cruz, pois ao terceiro dia ele ressurgiu. Portanto, Jesus Cristo é o nosso Salvador. A Bíblia não salva, ela aponta para o Salvador, que é Jesus Cristo. Uma terceira verdade que a Bíblia ensina sobre a Bíblia. As Escrituras são verdadeiras e confiáveis. No verso 16 nós lemos assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja, irmãos, há coisas difíceis de entender na Bíblia. Existem paradoxos, há perguntas para as quais nós não temos respostas. É próprio do tolo dar resposta para toda pergunta. Há perguntas para as quais nós não temos resposta. Agostinho dizia que é sábio reconhecer limites. E quando a gente chega no limite, a gente põe a mão na boca e dá glória a Deus. Não passa dos limites. Há perguntas para as quais nós não temos resposta. Agora, algumas coisas estão muito claras quando a gente olha o todo desse livro que foi construído, por assim dizer, num processo de 1.600 anos por 40 autores diferentes e que no decurso da história tem transformado vidas, famílias e nações inteiras. Quais são essas marcas? Inspiração. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é o registro de ideias humanas passíveis de erros, mas é o registro da revelação de Deus, sendo o Espírito Santo o agente dessa revelação. Essa palavra usada aqui, inspiração, ela precisa ser considerada. Theopneustos só aparece aqui em toda a Bíblia. E essa tradução inspirada, ela é uma tentativa de tornar mais claro ao leitor a proposta, o significado. Mas a tradução literal seria: toda a Bíblia é inspirada por Deus, soprada por Deus, tem a origem em Deus. Benjamin Warfield, o grande pregador de Princeton, o termo grego nada tem a dizer sobre o inspirador ou a inspiração, fala apenas de uma expiração. No texto grego, a ênfase cai sobre não o autor humano, mas sobre o autor divino. A Escritura foi soprada por Deus, de modo que o texto pode ser descrito como produto do sopro criativo de Deus. A origem é o próprio Deus, que levou homens a registrarem esse precioso documento que nós chamamos de Bíblia, uma biblioteca, um conjunto de livros do Antigo e Novo Testamentos. Os evangélicos confessionais, respondendo ao liberalismo teológico no século XIX, gigantes, eles disseram que essa inspiração ela
pode ser apresentada de 4 maneiras. Ela é plenária, dinâmica, verbal e sobrenatural. Plenária porque toda a Escritura é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Dinâmica porque Deus não anulou a personalidade dos escritores. Eles não estavam com os olhos fechados, ouvindo uma voz e escrevendo. Quem conhece os textos originais percebem que o autor da carta aos Hebreus era um erudito que dominava a língua grega. Pedro escreveu, e Pedro não dominava a língua grega. Percebe-se ali alguns erros do ponto de vista gramatical, porque o Espírito não anulou a personalidade dos seus autores, dos escritores. As cartas escritas por Paulo têm um perfil diferente, porque Paulo era um homem de mente arguta, muito bem formado. Então, tem essa dinâmica. Verbal, porque Deus se revelou através de palavras, e todos os autógrafos originais são palavra de Deus. Sobrenatural, por ter sido originado no próprio Deus. E os efeitos também são sobrenaturais. O único livro que, quando lido, o autor está presente e opera de uma forma extraordinária. Nós só estamos aqui, irmãos, porque em algum momento o Evangelho nos alcançou e as verdades contidas nesse livro têm transformado a nossa vida. O Brasil tem enfrentado, para ficar apenas aqui, mas na verdade essa realidade é global, tem enfrentado 2 atentados contra a Bíblia. O primeiro é liderado por um movimento que tenta reduzir a Bíblia a um manual de ética. Todo elemento metafísico é posto de lado. Eles fazem subtrações à Bíblia. Natal. Alguém chega para você e diz: alto lá. Você é um universitário. Você é um professor, você é um advogado. Você é um homem inteligente, um homem culto. Como é que você vai aceitar a ideia de que Deus se fez gente, foi gestado no útero de uma virgem, morreu numa cruz para salvar pecadores? Isso não existe isso. Isso é irracional. Então todo elemento metafísico sobrenatural é posto de lado. Isso é próprio de uma tentativa do liberalismo francês e alemão de suprimir as realidades sobrenaturais. Subtrações. Os movimentos pentecostais tentam fazer adições. O que vale é a experiência. Não está escrito na Bíblia, mas eu tive uma experiência com Deus. O que vale é a minha experiência. Aí abre-se a porteira para o misticismo. Cada loucura tem sido dita e feita, realizada em nome de Deus. Um movimento subtrai, um movimento adiciona. Isso não é novo. No século XVI, quando a França tinha sido fortemente influenciada pela reforma, uma reforma que não avançou por conta da tirania de um grupo que estava no comando da França naquela época, a família Médici, mas enfim, os franceses, uma parte substancial, tinha aderido à reforma e produziram um documento, a Reforma Galicana, a Confissão da Igreja Reformada Francesa de 1559. É o texto mais lindo, mais precioso e retocável sobre esse assunto que eu estou a tratar. Diz assim: não é lícito aos homens, nem mesmo aos anjos, fazer nas Sagradas Escrituras qualquer acréscimo, diminuição ou mudança. Por conseguinte, nem antiguidade, nem costumes, nem multidão, nem sabedoria humana, nem os pensamentos, nem sentenças, nem os editos, nem os decretos, nem os concílios, nem as visões, nem os milagres devem contrapor-se a estas santas escrituras, mas, ao contrário, por elas é que todas as coisas que se devem examinar, regular e reformar. Nem adicionar, nem subtrair. Portanto, a Bíblia é suficiente. Ela é inspirada. E por ser inspirada e suficiente, ela tem autoridade. A Bíblia é a suprema autoridade em questão de fé e conduta. Volto a dizer, no campo da pós-modernidade, nesse contexto, há muita gente que diz: eu sou crente, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, mas eu não aceito certas coisas. O indivíduo se torna senhor quando deveria se submeter à autoridade das Escrituras. Há um espírito de insubmissão à verdade. Na verdade, relativização da verdade.
Nosso pacto de membresia, nossa confissão de fé, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, de fato, é a autoridade. Caminhando, as Escrituras também são úteis. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Depois de afirmar o caráter divino, a Bíblia é a palavra de Deus, o apóstolo apresenta o caráter funcional, por assim dizer. A Bíblia é útil, ela serve a vários propósitos. Quais são eles? Útil para o ensino, aquilo que é correto. Basta observar uma leitura honesta da história. Escolas, universidades, centros acadêmicos, a contribuição cristã é impressionante. E muito disso nasceu desse reconhecimento, dessa utilidade da Escritura para os mais variados campos do saber. Útil para a repreensão, corrige aquilo que é errado. A Escritura denuncia o pecado, quer no campo moral, comportamental ou intelectual ou doutrinal. Útil para a correção, como fazer o que é certo. Uma palavra que só aparece aqui no Novo Testamento, indica a ideia de restauração de algo de sua condição original ou adequada. Corrigir, está torto, traz para o prumo. Útil para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo. A ideia aqui de treinamento positivo, disciplina, aperfeiçoamento. Então, um cristão que estuda a Bíblia e que aplica o que aprende, cresce em santidade e evita muitas ciladas e perigos. Então, vejam, o que Paulo está a ensinar aqui é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Uma palavra aos pais, especialmente aos pais. Criar filhos não é uma tarefa fácil. Os filhos são uma bênção. Mas é um ministério pesado. O melhor recurso e o mais eficaz recurso para você formar um homem, formar uma mulher, é fazer o que Eunice e Lloyd fizeram. Desde a infância, sabes as sagradas letras. Dê tudo o que você puder dar ao seu filho no que tange a educação clássica, acesso a boas escolas, bom ensino. Agora, se seu filho não for catequizado nas verdades do Evangelho, ele pode ser um excelente profissional, mas com a alma em perigo. Portanto, as Escrituras são úteis para nós todos e nós precisamos ter esse entendimento. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E por fim, as Escrituras capacitam-nos para o serviço, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Homem de Deus aqui é uma expressão forte. Detalhe, a primeira pessoa a ser chamada de homem de Deus na Bíblia é Moisés. Ninguém mais. A primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo chama esse homem de Deus. Em outros momentos, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Davi, agora Timóteo, o único do Novo Testamento. E por que homem de Deus? Porque eram homens que andavam com Deus. E Paulo, então, homenageia Timóteo com essa expressão tão linda. E diz que o propósito é para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o propósito das Escrituras não é apenas informar você sobre verdades, é transformá-lo à imagem de Cristo. Transformar a sua vida e habilitá-lo para o serviço. Vasos santos nas mãos de um Deus santo. A palavra de Deus prepara o cristão para uma vida santa e o capacita para o serviço. Quanto mais conhecemos a palavra, mais parecidos com Cristo e mais preparados estaremos para servi-lo onde Ele nos colocar. Pergunta final. Qual é o coração da Bíblia? Qual o tema central da Bíblia? É Cristo. O Antigo Testamento apresenta o Cristo da profecia. O Novo Testamento apresenta o Cristo da história. Os crentes da Antiga Aliança criam no Cristo que haveria de vir. Nós cremos no Cristo que já veio. Jesus é o centro, o conteúdo e a mensagem da Bíblia. No caminho de Emaús, 2 discípulos estavam perturbados com os eventos em Jerusalém, com a morte de Jesus, com a crucificação. Então Jesus se aproxima deles, embora eles não reconhecessem ainda, e os exorta dizendo: toda a Escritura testemunha de mim. A lei, o profeta e os salmos. Então o centro da Escritura é o próprio Cristo. Nossas crianças vão cantar as verdades do Evangelho, o Salvador prometido. E essa mensagem que elas irão cantar é o coração da Bíblia.
Cristo veio a este mundo para salvar pecadores. Talvez você tenha vindo aqui hoje para prestigiar um familiar, uma criança do seu círculo relacional, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, não perca a oportunidade de receber a mensagem do Natal. E a mensagem do Natal é que Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus para salvar pecadores. A Bíblia não é um conjunto desconexo de mandamentos, de histórias soltas. A Bíblia tem uma linha melódica e é Jesus Cristo. Se perguntassem a nós qual é o versículo que sintetiza todo o ensino da Bíblia, a mensagem central da Bíblia, nós poderíamos responder em alto e bom som. João 3,16. E o que está escrito em João 3,16? Vamos todos Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo é o centro da Bíblia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração enquanto as crianças se preparam para entrar. Curva a fronte, vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos pela dádiva das Escrituras. Publicamente nós reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus e nos submetemos a ela como nossa regra de fé e prática. E te damos graças porque à medida que a lemos, à medida que a estudamos, somos confrontados para ver as misérias que há em nós, a necessidade de sermos transformados à imagem de Cristo, que é o homem perfeito. Te louvamos porque os nossos olhos foram abertos. O teu Espírito, que é guia e mestre da igreja, tem iluminado nossas mentes e corações. Te louvamos por cada um daqueles homens notáveis que contribuíram para que esse tesouro chegasse às nossas mãos. Te louvamos por João Ferreira de Almeida, que a traduziu para a língua portuguesa, e tantos outros que têm dedicado a vida para que tivéssemos esse tesouro em nossas mãos, acessível, precioso tesouro. Ajuda-nos a ter uma relação adequada em relação à tua palavra, Senhor. Ter zelo, dedicação, diligência, para que possamos aprender mais para melhor te servir. Abençoa-nos para que sejamos instrumentos para que outras pessoas também conheçam as verdades do Evangelho. Abençoa aqueles que eventualmente estejam entre nós, que ainda não entenderam a mensagem da Bíblia, que é Jesus Cristo, o Evangelho da salvação. Que essas canções que serão cantadas agora, de alguma maneira, Senhor, toquem os nossos corações e nossa resposta seja afeição, obediência e amor ao Salvador. E é em nome dele que nós oramos. Amém.